O propósito da vida não é aquilo que a maioria imagina. 99% das pessoas foram treinadas a buscar três coisas: ser alguém admirado, acumular experiências agradáveis e evitar qualquer dor. Vivem como se o sentido de tudo estivesse do lado de fora, nas conquistas, nos aplausos, nas metas que a sociedade impõe. Trabalham, correm, comparam, exibem e, quando deitam a cabeça no travesseiro, ainda sentem um vazio que não se preenche. O que não perceberam é que esse vazio não é falha, é bússola. Ele aponta para outro tipo de pergunta, em vez de o que mais posso ter? Quem é que está tendo tudo isso? Em vez de como me destacar, como posso despertar? A resposta do Buda começa exatamente aí. O propósito não é possuir, é compreender, não é colecionar momentos, é acordar do sonho. O ensinamento fundamental é simples e radical. A insatisfação inerente quando procuramos a felicidade no que é impermanente. Chamamos de felicidade aquilo que é apenas alívio momentâneo do desconforto. Chamamos de liberdade aquilo que é só distração. Chamamos de amor o que muitas vezes é apego. Por isso, o giro essencial não é para fora, é para dentro. Quando a consciência se volta para si, descobre que a raiz do sofrimento é o apego a sensações, crenças e identidades que mudam a cada instante. A vida inteira torna-se uma guerra para manter estável o que por natureza é transitório. Cansamos porque tentamos congelar um rio. O Buda não prometeu um céu de prazer eterno, nem um destino reservado a poucos. Apontou um caminho treinável: ver com clareza, agir com compaixão, cultivar presença e cessar as causas do sofrimento. Isso é revolução silenciosa. Não começa em templos distantes, começa no instante em que a mente percebe um pensamento e não se confunde com ele. No momento em que você nota a raiva surgindo e a acolhe antes que ela lhe use. No instante em que a ansiedade chega e você respira até enxergar o medo por trás dela. O propósito não é nunca sentir, é libertar-se da compulsão de reagir. A maioria vive correndo atrás do agradável e fugindo do desagradável como se não houvesse alternativa. O caminho do meio revela outra via, nem repressão, nem entrega cega aos impulsos. Atenção lúcida. Assim prazer deixa de ser vício e dor deixa de ser sentença. Você começa a usar tudo o que acontece como matéria-prima de despertar. Perdeu, aprende a soltar. Ganhou, aprende a não se perder no ganho. Foi elogiado, agradece sem se inflar. Foi criticado, ouve sem se diminuir. O propósito se torna uma competência. Transformar cada experiência em sabedoria e cada encontro em ocasião de bondade. O Buda ensinou ética não como moralismo, mas como higiene da mente. Quando ferimos outros por palavras, ações ou intenções, agitamos a própria consciência e plantamos as causas de sofrimento futuro. Quando praticamos honestidade, não violência e simplicidade, criamos um campo de serenidade onde a atenção pode florescer. Ética não é restrição, é espaço. A mente só se aquieta em terreno limpo. A quietude, por sua vez, revela algo ainda mais profundo. Não há um eu sólido no centro das experiências. Há um processo vivo, interdependente, em fluxo contínuo. Ver isso não nos torna frios. Pelo contrário, suaviza o coração. Se tudo está conectado, machucar o outro é sempre ferir a si mesmo em algum ponto do tecido. O propósito então amadurece. Deixar de ser alguém que busca apenas seus interesses para tornar-se alguém que beneficia. Não por culpa, mas por lucidez.
Quando a identidade rígida afrouxa, a compaixão surge de modo natural. A alegria deixa de depender do que me acontece e passa a florescer no que eu ofereço. Não é renúncia amarga, é liberdade doce. Você descobre que servir não é sacrificar-se, é expressar a parte mais ampla de quem você é. A vida ganha densidade não porque ficou mais fácil, mas porque tudo passou a ter sentido. Ainda assim, a mente acostumada a metas pergunta: qual é a técnica, o método, o passo a passo? O Buda respondeu com um treinamento integrado: ver com sabedoria, agir com ética, cultivar atenção e energia correta. Na prática diária, isso significa acordar e recordar o propósito antes do mundo te puxar. Significa vigiar a qualidade das intenções. Estou falando para vencer uma disputa ou para esclarecer? Estou postando para mendigar validação ou para compartilhar algo útil? Estou trabalhando só por status ou para sustentar o bem? A cada decisão, o propósito real é relembrado. Reduzir sofrimento, aumentar lucidez, expandir compaixão. Muitos resistem porque acreditam que buscar despertar é abandonar sonhos. O contrário acontece. Seus sonhos deixam de ser repetição do ego e se tornam expressão do coração. Você pode empreender, criar, amar, viajar, cuidar, estudar, mas agora sem escravidão. Faz porque transborda, não porque falta. O medo de perder diminui porque você já não aposta a própria identidade no resultado. A atenção transforma ambição em contribuição. A disciplina transforma intenção em caminho. Há obstáculos previsíveis. O primeiro é a agitação, mente acelerada, presa ao próximo estímulo. Treino: interromper intencionalmente a corrida várias vezes ao dia. 3 respirações conscientes antes de responder mensagens. Alguns minutos de silêncio antes de abrir as tarefas. Uma pausa real após terminar algo. O segundo obstáculo é a aversão. Querer que a vida seja outra. Treino: curiosidade compassiva. Em vez de não deveria, perguntar o que isso está me mostrando. O terceiro é a inércia. Adiar a prática porque hoje não dá. Treino: começar pequeno e possível todos os dias, sem exceção. Frequência é mais transformadora que intensidade esporádica. O propósito também se perde quando transformamos espiritualidade em performance. A mente quer medalhas, horas de meditação, número de retiros, posturas perfeitas. O coração quer presença. 5 minutos sustentando bondade por dentro valem mais que 1 hora nutrindo orgulho. O teste não é o que você faz no tapete, é como você trata quem convive com você. O Buda sempre ligou despertar à conduta. Ver e amar caminham juntos. Se sua lucidez não te torna mais gentil, examine de novo. Outra confusão comum é imaginar que propósito verdadeiro elimina emoções difíceis. A prática não apaga tristeza, medo ou raiva. Ela devolve governo. Quando a dor chega, você não pergunta por que comigo, mas como posso cuidar. Quando a alegria vem, você não se apega, você aprecia. Quando a culpa surgir, você investiga a lição e solta o chicote. Esse manejo maduro substitui extremos infantis. Aos poucos, a vida deixa de ser uma montanha-russa descontrolada e vira oceano navegável. Oscilação continua existindo, mas você sabe velejar. A resposta do Buda também ilumina relações. Amar sem apego não é amar menos, é amar melhor, é oferecer presença, escuta, verdade e liberdade. É ver o outro como um universo em processo e não como um personagem criado para satisfazer expectativas. É dizer: eu cuido de você, sem adicionar, contanto que me faça feliz.
é alegria pela alegria do outro. Essa maturidade limpa dramas e abre espaço para a intimidade real. Famílias adoecem quando cada um tenta moldar o mundo a partir de suas carências. Famílias florescem quando cada um passa a assumir responsabilidade por suas próprias emoções. No trabalho, propósito é alinhar competência e valor. O que você sabe fazer bem pode ser usado para reduzir confusão e gerar bem-estar. Então continue, mas leve consigo 3 votos silenciosos. Não mentir por conveniência, não ferir por ambição, não fechar os olhos por medo. Talvez isso te custe atalhos e alguns aplausos rápidos, mas te poupará o preço mais alto de todos: trair a própria consciência. O Buda dizia que a verdadeira riqueza é uma mente em paz. O resto são condições que vêm e vão. Para quem pergunta, e a felicidade? A resposta é clara: a alegria mais estável nasce quando paramos de perseguir felicidade. Ela desponta nos intervalos em que você não está tentando fabricar nada. Surge na serenidade de fazer o que é certo, no gosto simples de estar inteiro ao lavar a louça, no brilho de um encontro em que você se permitiu ouvir de verdade. Ela não depende de como o mundo está, depende de como você se relaciona com o mundo que há. Por isso é cultivável. Práticas concretas sustentam esse caminho. Estabeleça uma âncora diária de atenção. Sentar, sentir o corpo, acompanhar a respiração, observar pensamentos sem segui-los. 5 a 15 minutos todos os dias. Adote uma ética mínima inegociável. Não ferir com palavras, não alimentar fofoca, não consumir conteúdos que embrutecem. Exercite a compaixão ativa. Ao encontrar alguém, silenciosamente deseje que você esteja bem. Esse voto secreto transforma clima e escolhas. Revise intenções todas as manhãs. Hoje, o que vou oferecer? À noite, examine sem culpa. Onde fui lúcido? Onde reagi? O que posso aprender? O propósito verdadeiro também inclui visão correta sobre a morte. O Buda chamava de sábio aquele que lembra o tempo todo da impermanência, não para se desesperar, mas para priorizar. Quando você sabe que tudo passa, para de adiar conversas importantes, de guardar perdões, de desperdiçar presença. O tempo se torna campo sagrado. Você cuida de quem ama com mais ternura e cuida de si com mais honestidade. Há um ponto em que a prática revela algo silencioso e incontestável. Por trás de pensamentos, emoções e papéis, há uma clareza sempre presente. Não precisa ser produzida, apenas desvelada. Ela observa sem julgar, acolhe sem se confundir, ama sem cobrar. Viver a partir dessa clareza é o propósito maior, porque ao fazê-lo, você se torna um porto para os outros. Sua presença acalma, sua palavra orienta, seu gesto cura. Não por poder sobrenatural, mas porque você deixou de ser um foco de reatividade e virou um canal de lucidez. A vida do lado de fora continuará com altos e baixos, com contas, filas, imprevistos. O mundo não se torna mágico. Quem muda é o modo de caminhar nele. O propósito não te coloca acima de ninguém, ele te coloca a serviço. Você passa a medir seus dias não pelo que conquistou, mas pelo que libertou. Uma mágoa, um hábito, um medo, uma indiferença, e passa a celebrar ganhos que antes ignorava. Um silêncio onde haveria explosão, um me perdoa dito de coração, um obrigado sentido até os ossos. A resposta do Buda não precisa ser aceita como doutrina, ela pode ser testada como experiência. Observe quando a mente se agarra e veja a tensão nascer. Observe quando você solta e sinta a paz crescer. Experimente agir
com intenção de beneficiar, e note como o peito se expande. Experimente meditar e perceba que há mais espaço por dentro do que você imaginava. Comprove que as causas criam consequências e que é possível plantar melhor para colher melhor. Se um dia você se perder, lembre de 3 lembranças simples. Lembre que tudo muda, não se agarre. Lembre que tudo está ligado, não fira. Lembre que há clareza disponível agora. Não ade. Essas 3 lembranças já bastam para recolocar seus pés no caminho. E ao prosseguir, note a transformação silenciosa acontecendo. Menos ansiedade, mais presença, menos comparação, mais amor, menos ruído, mais sentido. O propósito da vida, então, pode ser dito em poucas palavras e vivido por inteiro. Acordar para a realidade como ela é e agir de modo que diminua o sofrimento e aumente a compreensão. O resto são cenários: a família, o trabalho, a arte, a cidade onde você mora. Tudo isso é palco para a mesma peça. Aprender a ver e aprender a amar. A peça termina todos os dias quando você adormece. Recomeça todas as manhãs quando você lembra quem quer ser. Não é tarde para reescrever seu papel. Se você buscou por tantos anos e ainda sente que falta algo, experimente o caminho que não promete mais um objeto, mas devolve o sujeito. Sente, respire, observe, cuide, permita que a vida seja a professora, permita que a dor seja a mensagem e que a alegria seja a presença, permita que a atenção renasça de minuto em minuto até tornar-se seu estado de base. E quando a dúvida vier, volte ao ponto de partida. Não há nada fora que complete o que por dentro já é inteiro. Assim, distrações que encobrem e práticas que desvelam. No fim, a resposta do Buda não cabe em frases célebres, porque ela não é para ser colecionada, é para ser vivida. Mas se precisássemos de uma síntese prática, seria esta: transforme sua mente, abra seu coração, alinhe suas ações. Vendo com clareza, sentindo com compaixão e agindo com ética, você cumpre o propósito, não como uma meta distante, mas como um modo de estar vivo agora. A vida deixa de ser corrida para tornar-se caminho. O vazio que parecia ameaça revela-se espaço de liberdade, e o que antes você chamava de busca termina, porque aquilo que procurava começa a transbordar de você para o mundo. A jornada do propósito não termina com a compreensão intelectual. Entender o ensinamento é apenas o primeiro passo. O verdadeiro despertar acontece quando o conhecimento se torna carne, quando a sabedoria começa a moldar suas atitudes e reações diante da vida. É aí que a teoria encontra a prática, e o propósito deixa de ser um ideal distante para tornar-se a maneira natural de existir. A cada dia, você é chamado a provar com gestos simples que realmente aprendeu o que diz entender. A cada desafio, a vida pergunta: você ainda vai reagir como antes ou vai escolher a consciência? A resposta de Buda não era apenas um discurso, era um convite à observação direta da realidade. Quando ele dizia "olhe para dentro", não falava de introspecção superficial. Ele se referia a um mergulho profundo no funcionamento da mente. O propósito da vida, segundo ele, é conhecer a natureza das coisas e cessar o ciclo do sofrimento. Mas conhecer a natureza das coisas significa encarar o fato de que tudo muda, que nada é fixo, que até o eu que tenta entender já não é o mesmo de um instante atrás. Isso causa desconforto no início, porque o ego busca segurança na permanência. Porém, é nesse reconhecimento da impermanência que nasce a verdadeira liberdade.
A grande ilusão é acreditar que a vida tem um propósito fora dela mesma, um destino fixo a alcançar, um troféu a conquistar. Essa crença gera ansiedade constante, porque a mente está sempre presa ao amanhã. O despertar, por outro lado, revela que o propósito está acontecendo agora, neste exato instante em que você respira e percebe. Não é algo a ser obtido, é algo a ser vivido. Quando o olhar se abre, cada momento se torna o campo do sagrado. Comer, andar, ouvir, trabalhar, conversar, tudo vira prática, tudo vira oportunidade de presença. Essa é a espiritualidade madura. Não fugir do mundo, mas perceber o divino em meio a ele. Por isso, Buda ensinava que o caminho da iluminação não está em se afastar da realidade, mas em enxergá-la como ela é. A mente comum vê o mundo como ameaça ou instrumento de prazer. A mente desperta o vê como manifestação da própria consciência. Nada é profano para quem enxerga com clareza. Cada pessoa é um espelho mostrando partes suas, cada dor é uma lição, cada silêncio é um templo. O propósito não é fugir das sombras, é compreendê-las até que percam o poder de dominar. Quando a luz da atenção toca o escuro se dissolve. A prática diária de atenção e compaixão se torna a estrada. A meditação é o laboratório onde você treina ver sem julgar, sentir sem se identificar, existir sem se perder nas formas. Aos poucos, o que parecia técnica se torna estado natural. Você se torna o observador tranquilo no centro da tempestade. As circunstâncias continuam a mudar, mas há um ponto de silêncio em você que não se abala. Esse ponto é a consciência desperta. Buda chamava isso de nirvana, não como um lugar místico, mas como a extinção do fogo do desejo, da aversão e da ignorância. É o frescor da mente livre de grilhões. No mundo moderno, muitos confundem propósito com sucesso. A cultura atual vende a ideia de que viver com propósito é ter metas grandiosas, criar algo revolucionário, deixar um legado. Mas o propósito verdadeiro é mais simples e, paradoxalmente, mais profundo. É viver desperto em cada ato. Se você lava um prato com total presença, está mais próximo da iluminação do que alguém que prega sabedoria sem praticá-la. Não é o que você faz, é a consciência que faz através de você. O Buda dizia: melhor que 1000 palavras vazias é uma palavra que traz paz. Assim também, melhor que 1000 planos de vida é um instante vivido em verdade. Quando essa consciência amadurece, surge uma serenidade que o mundo não pode dar nem tirar. As perdas deixam de ser tragédias, tornam-se mestres. Os ganhos deixam de ser armadilhas, tornam-se oportunidades de gratidão. A vida continua com altos e baixos, mas o centro dentro de você permanece imóvel. Esse centro não é ego, é presença. O propósito não é ser feliz o tempo todo, é ser inteiro em todos os tempos. É poder olhar para o sofrimento e, em vez de se sentir vítima, ver nele a chance de despertar. É poder olhar para a alegria e, em vez de se apegar, deixar que ela flua com humildade. Há uma frase antiga que resume o caminho: antes do despertar, cortar lenha e carregar água. Depois do despertar, cortar lenha e carregar água. O que muda não é a tarefa, é o olhar. O mundo continua o mesmo, mas você o percebe com outros olhos. Já não há divisão entre o sagrado e o cotidiano. O propósito não está em abandonar o trabalho, mas em trabalhar com consciência. Não está em fugir das pessoas, mas em relacionar-se sem perder a paz interior. Quando isso acontece, a vida se torna oração em movimento. O Buda também dizia que o caminho é pessoal, mas não individualista. Cada um precisa trilhar sua própria
estrada interior, mas essa estrada só faz sentido quando beneficia o todo. A iluminação não é fuga do mundo, é retorno amoroso ao mundo com um coração desperto. Quando a mente se liberta do egoísmo, o impulso natural é servir. E servir não significa se sacrificar, mas compartilhar luz. Um gesto gentil, uma escuta verdadeira, uma palavra de encorajamento podem transformar o destino de alguém. Esse é o milagre silencioso dos que entenderam o propósito. Mas o despertar traz uma consequência inevitável: solidão. Não a solidão de ausência, mas a solidão de quem já não se encaixa nos jogos da mente coletiva. Você começa a enxergar ilusões que antes acreditava, e isso o separa, em aparência, da multidão. Contudo, o Buda ensinava que até essa solidão é parte do caminho, é o casulo necessário antes da asa, é no silêncio do isolamento que a alma se encontra com o real. E quando você finalmente se estabiliza na verdade, percebe que nunca esteve só, o universo inteiro respirava junto o tempo todo. Em certo momento da prática, o buscador percebe que não há mais ninguém para buscar. O buscador e o buscado eram a mesma consciência, brincando de se encontrar. É o ponto em que o propósito deixa de ser objetivo e se torna natureza. O ser humano volta ao estado original de pura presença, antes das crenças, antes das divisões. E então, o simples ato de existir é suficiente. Não há mais corrida, não há mais culpas, apenas clareza. Você se torna o espelho limpo por onde o divino se reflete. A vida, antes um campo de batalha, vira um campo de paz. O propósito verdadeiro, portanto, não é uma resposta a ser decorada, é um modo de viver a pergunta, é caminhar com atenção, servir com amor e morrer a cada instante para o que é velho, é permitir que o novo surja o tempo todo, sem resistência, é viver de forma tão desperta que cada gesto se torna bênção. O Buda dizia que ninguém salva ninguém, mas que a presença desperta de um só ser é suficiente para iluminar outros ao redor. Por isso, o mundo precisa de pessoas que vivam o propósito, não apenas falem sobre ele. Talvez você sinta que ainda está longe disso, mas o caminho é feito de passos pequenos. Cada momento em que você escolhe consciência em vez de reação, amor em vez de medo, verdade em vez de aparência, já é iluminação em miniatura. O propósito não está no fim, está em cada escolha, está em parar, respirar e lembrar: eu sou a testemunha, não o drama. Está em perdoar quando o orgulho quer vingança, está em agradecer quando o ego quer reclamar, está em permanecer calmo no meio do caos e firme na compaixão quando tudo parece ruir. Chega um ponto em que o buscador entende que o propósito não é encontrar respostas para a mente, mas silenciar o ruído o bastante para ouvir a sabedoria do coração. A mente quer controle, o coração quer comunhão. A mente pergunta por quê, o coração pergunta para quê. O propósito não é decifrar a vida, é cooperar com ela, é deixar que ela o molde até você se tornar o instrumento certo nas mãos do divino. O despertar não é se tornar especial, é se tornar real, e ser real é a forma mais elevada de espiritualidade. Por fim, a resposta do Buda continua ecoando através dos séculos, porque é universal e atemporal. Ele não pediu fé cega, pediu experiência direta, não exigiu devoção a ele, mas compaixão por todos. Não prometeu milagres, mas ensinou um método de libertação que qualquer um pode testar. E quem o testa, inevitavelmente descobre que o propósito da vida não é encontrar algo fora, é lembrar o que
sempre esteve dentro. O propósito é retornar à casa interior e perceber que ela nunca foi perdida. Se você está ouvindo isso, não é por acaso. Há algo em você que está pronto para acordar. Essa vontade de compreender, essa inquietação que o mundo não sacia é o chamado. A vida está te convidando para um novo nível de consciência. E a resposta começa agora. Neste instante, com uma respiração consciente, com o reconhecimento de que tudo o que você procurava já habita o silêncio que ouve essas palavras. Respire, sinta e lembre. Você não precisa ser mais nada além de presença desperta. Esse é o verdadeiro propósito da vida: acordar, amar e viver com totalidade. O resto é ruído, o resto é sonho. Quando você desperta, o mundo desperta com você. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.